Liane Holdefer, fonoaudióloga e psicóloga, especialista no tratamento do zumbido e da sensibilidade sonora, sensibilidades auditivas. E hoje a gente vai conversar sobre as causas de zumbido. Então, eu preparei aqui alguns itens que eu gostaria de conversar com vocês a respeito de potenciais causas do zumbido. E aí vou responder as perguntas que deixaram na caixinha, as perguntas que vão aparecendo aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá, para começar com as causas de zumbido, eu já começo dizendo que uma das maiores causas de zumbido, a maior causa de zumbido conhecida por todos nós até o momento, é a perda de audição. Então, alterações auditivas, alterações na função auditiva, na orelha, sejam elas alterações temporárias ou alterações definitivas. Definitivas, entenda aqui que são aquelas alterações que até o presente momento nós não temos, nós da área da saúde, a gente não tem um tratamento que possa reverter essa perda de audição até o momento. Essas são as maiores causas de zumbido conhecidas até o presente momento. E aqui entra toda e qualquer perda de audição possível. Tá? Então, perdas de audição que têm origem em otites, ou mesmo os momentos em que a audição está diminuída em função da otite, mesmo que depois de passado, né, essa inflamação, essa infecção, a audição volte ao normal, mas essa pode ser uma das causas de zumbido. A gente tem perdas de audição em função de diversas doenças que podem acometer qualquer parte da orelha, tá? Desde a parte mais externa aqui do canal, do conduto auditivo, quanto da orelha média, que é a parte aquela que é cheia de ar, que é onde a gente equilibra a pressão por meio da tuba auditiva, né? Quando a gente boceja ou quando a gente sopra, que entra e sai ar lá na orelha e equilibra a pressão. Então, essa região que tem esse ar, a gente chama de orelha média, que é onde estão os nossos ossículos, os ossinhos que transportam o som, que transportam a informação, assim como a orelha interna, que é a próxima etapa, que é a parte mais interna da orelha, que tem lá o nosso caracol da audição. O meu caracol deixei ali na mesa ali atrás, senão eu já mostrava para vocês o caracolzinho da audição, que é a cóclea, né? E ali a gente tem algumas células ciliadas, e essas células, então, elas têm a função de transformar esse estímulo que é mecânico em estímulo elétrico para jogar para o nervo levar essa informação para o cérebro. Todas essas etapas, incluindo a cóclea, e a cóclea está ligada ao labirinto, então algumas alterações do labirinto podem também estar influenciando ou estar envolvidas também na percepção do zumbido, quanto o nervo auditivo, alterações no nervo, no oitavo par craniano, no nervo auditivo, quanto alterações lá no centro, lá na informação central, no cérebro, também podem estar envolvidas na geração do zumbido. Então, podem ser causas de zumbido. E aqui vale eu reforçar que zumbido é um sintoma, zumbido não é uma doença, tá? Então, o zumbido, ele é resultado de alguma alteração ou de algumas alterações, ele não causa nada. E aí entra uma confusão que eu quero deixar muito clara para todo mundo, que existe a confusão de entender assim, olha, esses dias eu recebi um telefonema ontem, de uma pessoa dizendo, meu maior medo é que o zumbido vai piorar minha perda de audição, que eu tô percebendo que eu tô piorando da audição em função do zumbido. Não é isso. A perda de audição causa o zumbido não vai causar a perda de audição, tá? O sintoma o sintoma é o zumbido, ele avisa que a perda tá ali, ou avisa que tem algo ali que está causando a perda de audição e que também pode estar causando o zumbido, mas ele não causa a perda de audição, tá? Então aí é importante conversar com o seu médico, identificar o que pode estar acontecendo, o que está gerando essa perda de audição e que pode estar gerando o zumbido, para poder descobrir o que é que está envolvido aí na situação, tá? O zumbido leva a tontura e vômito diariamente? Não, tá? Tontura e o vômito também são sintomas, também são sinais de alguma alteração, tá? E o zumbido também é sinal de alguma alteração. E aí você vai ter que identificar se é uma alteração labiríntica, eu desconfio que possa ser uma alteração lá do labirinto, qual alteração do labirinto, e assim como eu falei anteriormente ali, qualquer alteração no labirinto, no órgão do equilíbrio, algumas alterações lá do labirinto, do órgão do equilíbrio, podem estar envolvidas no aparecimento, no surgimento ou na manutenção do zumbido,
tá? Você já tem uma perda de auditiva, então é sinal de que provavelmente, né, tendo esse componente aí no labirinto, ele tá trabalhando, ele tá alterando junto a cóclea. Então é alguma alteração que envolve os dois, tanto o órgão do equilíbrio quanto o órgão da audição, que é a cóclea, que é o caracol da audição. E aí sim o zumbido pode ser um sintoma, um sinalizador disso, assim como a tontura, assim como o vômito, tá? Mas o zumbido não tá causando a tontura, o zumbido não tá causando vômito, o zumbido não tá causando alteração auditiva e nem a alteração labiríntica, tá? Ele avisa dessas alterações. É possível não aparecer nada na ressonância? Sim, porque a ressonância, na verdade, é um exame de imagem que vai ver se a estrutura está boa, mas ele não vê a função da estrutura. Então, a estrutura pode estar boa, você pode não ter nenhuma alteração óssea, né, nenhuma alteração lá no desenho da musculatura lá dentro, que não quer dizer que não tenha nenhuma alteração na função desses órgãos, nenhuma alteração na função do labirinto ou da musculatura, tá? Tá perguntando se existe zumbido muscular de verdade. Sim, a gente vai falar como nas grandes causas de zumbido. A gente tem aí na literatura, consta que em torno de 80% das pessoas que têm zumbido tem um componente muscular. Pode ser que o zumbido não seja a única causa, não seja a parte muscular, mas para boa parte das pessoas existe algum componente muscular, uma participação muscular que a gente chama de zumbido somatosensorial, tá? Vejo muito na minha prática, trato muito zumbido muscular associado aí a outras alterações, porque sim, é bastante comum, a gente identifica com uma razoável frequência, tá? Meu zumbido é na cabeça, não é no ouvido. Sim, a percepção dele, apesar da causa poder ser uma alteração na orelha, na periferia, o zumbido ele é resultado de uma alteração que não é uma lesão, que não é um dano, que você vai fazer de novo uma ressonância, um exame de imagem, vai estar tudo normal. É uma hiperativação, uma função alterada de algumas áreas do cérebro, que, volto a dizer, não é lesão, não é sinal de que tem algo errado com a sua cabeça, não é sinal de que nem tem algo errado na estrutura, mas é uma hiperativação, assim como agora, pra gente conversar lá no seu cérebro, para ouvir a minha voz, tem áreas hiperativas, hiperfuncionantes, para poder processar essa informação e você me compreender. Então, a gente sabe que quem tem zumbido, lá no cérebro de quem tem zumbido, existe essa modificação de algumas áreas do cérebro, e isso sim pode causar zumbido, tá? Ressonância às vezes é um exame importante, tá? Estão botando aqui que fez ressonância sim, pode ser um exame importante para fazer o seu diagnóstico, para saber o que pode estar causando o zumbido para você. E às vezes é o que a gente mais gostaria de ver e tá tudo normal e ótimo, tá? Ainda assim a gente pode tratar, não precisa ter uma alteração na ressonância para ser tratável. Tem outras diversas alterações e que não aparecem na ressonância, que não é a ressonância o exame que identifica, que são causadores de zumbido e que, enfim, também são tratáveis, tá? A percepção do zumbido na cabeça pode ser de qual causa? Não existe essa relação. Quando o zumbido é na cabeça é uma causa, quando o zumbido é na orelha é uma causa, quando o zumbido é do tipo apito é uma causa, quando é do tipo chiado é outra causa. Essa relação não existe. Tá? Senão isso facilitaria muito o nosso diagnóstico, né? Imagina, eu tô com zumbido na cabeça, pode ser essa e essa causa. Não funciona assim, tá? Então, o zumbido percebido na cabeça, ele pode ter as mesmas causas de uma pessoa que tem lá um zumbido percebido na orelha, tá? Então, a gente não tem essa definição, não sei te dizer qual é a causa só por saber que o zumbido é percebido na cabeça, tá? Surgiu no ápice do estresse, dor de cabeça e descobriu o bruxismo. Pode estar ligada ao distúrbio da articulação temporomandibular, pois sente cansaço quando come, dor lateral, sim, pode, e aí entra então a nossa outra causa de zumbido, né, que é uma alteração muscular, e aí pode ter uma alteração na estrutura da articulação temporomandibular, porque aqui a gente tem uma parte óssea, a gente tem uma parte cartilaginosa, que é o que faz a mobilidade da mandíbula, tá? A gente tem essa parte da nossa boca, a mandíbula, ela só tá ligada à nossa cabeça porque a gente tem um monte de músculos que segura ela aqui. A gente não tem ela colada osso no osso, senão a gente não abrir e fechava a boca. Porque a gente tem um sistema, uma engrenagem que permite esse abrir e fechar, que tem cartilagem, tem tendões, tem músculos, enfim.
e parte óssea e tal. Então, quando a gente pode ter uma alteração aqui nessa estrutura, na estrutura óssea, na estrutura cartilaginosa aqui da articulação, e a gente pode ter uma alteração aqui na região muscular, nesses músculos que deixam colado, graças a Deus, né, os nossos dentes inferiores à nossa arcada superior ao nosso rosto, tá? E como vocês podem perceber, é uma proximidade, é uma intimidade aqui com a orelha, uma proximidade muito grande. Então, sim, esse é um tipo de músculos ou uma estrutura de musculatura que está muito envolvida na geração, na causa do zumbido, assim como musculatura de pescoço, musculatura das costas. Eu costumo contar para os meus pacientes que uma vez eu coloquei uma palmilha para acertar a pisada, então eu tenho uma pisada pronada. E aí fui acertar essa pisada, porque é como se eu juntasse assim o pé pra dentro, cai pra dentro. Então fui acertar, não é tão feio assim, tá, gente? Mas dá pra perceber se você prestar atenção. E eu fui acertar essa pisada colocando uma palmilha. Eu coloquei essa palmilha no pé, tá, gente? Eu fui acertar a pisada do pé. Eu fiquei 3 dias sem abrir a boca, com uma dor muito grande do lado esquerdo e um zumbido. Na época foi um zumbido do tipo apito, bem agudo, durante 3 dias. Eu trabalhava junto com o otorrino olhou minha orelha, não tinha nada, eu já desconfiava, eu já sabia. Foi um zumbido de característica muscular. À medida que meu corpo foi se adaptando, a musculatura do meu corpo, joelho, perna, quadril, coluna, pescoço, para chegar até aqui, foi se adaptando a essa nova posição que a pisada me forçou a ter, isso passou. Então passou a dor, eu não consegui abrir a boca, aquele zumbido contínuo, fortíssimo que eu estava tendo durante esse período também foi-se embora, as dores também foram embora, enfim. Então isso pode sim, a gente tem uma relação muscular e uma relação muscular ampla, tá? Você vê, eu fui corrigir o pé, chegou aqui. Tá? Então tem sim, a gente tem que ficar muito de olho em tudo isso, tá? Então essa parte muscular é uma questão muito real, bastante comum e que vale avaliar. Tem algumas características, né, que a gente identifica no paciente quando a gente vai conversar. Se você percebe, por exemplo, que quando aperta um dente muito forte contra o outro, ou quando movimenta a cabeça de um lado para o outro, ou quando vai, né, fazer alguma pressão na cabeça e percebe que o zumbido mexe, modula, modifica, é uma suspeita muito grande de que a gente possa, por exemplo, ter um componente somatosensorial muscular. Então é algo para você contar aí para o profissional que está te acompanhando, caso ele não tenha perguntado ou não tenha investigado isso, porque isso é um fator interessante para fazer uma investigação mais adequada em relação a isso, tá? Então esse é um dos outros fatores aí de causa de zumbido que tem uma interferência, uma razão muito forte. E aí eu vou trazer mais uma causa de zumbido, e talvez uma causa junto com um componente de manutenção também, assim como musculatura, assim como os problemas de audição, eles não só causam, mas às vezes ajudam a permanecer com o desconforto do zumbido, que são as questões emocionais, tá? E eu já vi que tem uma pergunta aqui falando contando aqui que a pessoa teve uma perda importante na vida, né, de um familiar, e aí o zumbido apareceu depois disso. Sim, isso pode acontecer, existe essa relação já conhecida, já muito cientificamente comprovada das questões emocionais com o zumbido e do impacto do zumbido nas emoções. Então é um caminho que vai e é um caminho que volta. Então ele está ligado a gerar zumbido, ele está ligado a eu ter um maior incômodo do zumbido, um maior desconforto em relação ao zumbido também. Tá? E é uma área que a gente tem que tomar muita atenção, porque muitas vezes a gente precisa tratar as questões emocionais para justamente ter uma resposta adequada ou melhor ao tratamento, e muitas vezes são os geradores de zumbido. O que eu sempre falo? A gente entende emoção como um sentimento. Eu senti aquilo ali e pronto. Mas aquele sentimento, ele libera química. Essa química modula a musculatura e aí pode interferir aí na musculatura de região de cabeça e pescoço, que trabalha muito com serotonina, que é um grande neurotransmissor ligado ao nosso humor, ao nosso bem-estar, à nossa alegria.
Então, pode inclusive modular o meu corpo, pode modular o meu batimento cardíaco. A gente sabe que o estresse, a ansiedade pode mudar os níveis de glicemia, de glicose no meu sangue, podem interferir nisso. Então, a gente sabe que quando a gente está mais estressado, pode ter mais açúcar no sangue. Então existe não só um sentimento, uma emoção ou um desconforto, existe uma liberação química, e essa liberação química traz impactos no corpo, traz impactos na mente, traz impactos no nosso sistema como um todo. E isso sim pode ser um causador, ou pode inclusive ser manter aí o zumbido na jogada. Então fiquem atentos às questões emocionais de vocês. Eu não estou dizendo aqui que o zumbido é emocional, mas que em alguns casos o gatilho é emocional, e muitas vezes, como eu diria que talvez boa parte dos zumbidos, a gente não tem uma causa única, a gente tem uma combinação de causas, né? Porque senão a gente diria, nossa, por que essa pessoa com ansiedade tem zumbido, essa pessoa que é 1000 vezes mais ansiosa que ela não tem um zumbido, né? Ou que os impactos são diferentes. Então, porque muitas vezes tem uma combinação de causas, é como aquilo ali impacta naquele corpo, que é diferente do que vai impactar no outro corpo, tá? Então, isso é uma das coisas que eu sugiro vocês, obviamente, eu como psicólogo eu vou puxar a sardinha para esse lado, mas para ficar atento em relação a isso, procurar terapia, se for o caso, procurar um apoio medicamentoso. Eu sempre acho interessante, obviamente, a gente buscar terapia, porque eu sempre digo o seguinte, que a medicação, muitas vezes, ela é indispensável, a gente precisa da medicação para respirar, e às vezes até para responder à psicoterapia, né, para eu conseguir ter força para eu brigar por mim, porque não é só eu ir na terapia e aí o profissional vai fazer a diferença na minha vida, se eu não fizer mudanças, se eu não tiver, porque o profissional psicoterapeuta vai mexer no seu sono, se tiver alterado, vai conversar sobre alimentação, se tiver alguma coisa que gera ansiedade ou que aumenta o esquema que tá ruim aí, emocional, porque sim, são coisas que se conversam, vai mexer no seu ambiente, na sua rotina. Então, a gente tem que estar com uma força razoável, ou com um pouquinho de disposição para começar essa briga. A gente segura na mão do paciente, a gente vai junto com ele, a gente vai botar um gás, vai ajudar a achar estratégias que possam facilitar esse processo, inclusive em relação ao zumbido. Então, meu zumbido está atrapalhando o sono, o que eu posso usar como estratégia? Eu estou com dificuldade de concentração, quais estratégias, em função do zumbido, quais estratégias que eu posso usar? E aí a gente tentar achar as alternativas aí mais adequadas para cada um, tá? Então, faça terapia, converse com um profissional, para poder te ajudar nesse caminho aí, inclusive relacionado ao zumbido, tá? Estão perguntando aqui se zumbido causado por medicação costuma passar. Essa é uma pergunta que estava já ali na minha caixinha de perguntas que eu coloquei. E se tomou por 3 dias e 2 meses depois ainda não passou. Eu questionaria se ainda não passou, se realmente a causa é a medicação, tá? Então, eu acho que vale a pena você voltar no seu médico ou você procurar um profissional para ter certeza de que o que tá aí, esse zumbido que tá aí, não tem outras interferências na jogada e que talvez aquela medicação foi a gota d'água em um copo já cheio, porque lembra que tem, às vezes, múltiplas causas, e então aquela medicação foi o que surgiu para startar, mas não foi a causa única. Então, eu retiro a medicação, permanece com essa percepção do zumbido, eu investigaria, tá? Então, tem que investigar se não tem outros fatores envolvidos para você ter certeza de que eu desconfio que tenha, tá? Depois você vem me contar, tá? Então, isso é uma das coisas que eu recomendo, assim, dar uma investigada de novo, porque pode ter uma interferência, tá? Uma outra causa de zumbido, ou uma outra coisa que pode ser um fator causador de zumbido é o sono. A gente sempre fala, toda live, eu sempre falo do sono. Vocês podem falar isso melhor do que eu, porque vocês convivem com o zumbido e vocês percebem ou não essa interação íntima do sono. Noites mal dormidas, provavelmente é um zumbido mais forte no outro dia. Me contem vocês se não é mais ou menos por aí.
Então, as noites mal dormidas normalmente tendem a não fazer os processos de sono, né? E as liberações químicas, aquelas que só acontecem na hora que a gente está dormindo, que nada durante o dia vai resolver. E nem o sono do dia vai conseguir reparar esse sono que a gente perde à noite, tá? Então, é verdade, né? Tô colocando, eu já vou responder do neurinoma, tá? Mas eu tô colocando essa questão do sono porque vocês vão sentir isso muito mais claramente do que eu. Eu costumo dizer que sono hoje, quando a gente vai estudar saúde mental na área da psicologia, eu vou estudar na área da fonoaudiologia, qualquer outra relação, na área da atividade física, a gente sabe a importância e o impacto do sono. Então hoje, se eu vou tratar um paciente por qualquer causa emocional dentro da psicoterapia, o sono é um fator extremamente importante, assim como é para o zumbido. No sono reparador, a gente está com todas as funções reparadas, é um corpo que descansou, o cérebro é uma máquina que demanda muita energia, tá? É uma parte do corpo que demanda mais energia para trabalhar. Então imagina que lá no sono grandes reparações acontecem no nosso cérebro e só vão acontecer com um sono adequado. Então não adianta ser aquela pessoa que também diz, eu durmo, mas eu não me sinto reparado no outro dia, eu me sinto cansado, eu durmo muitas horas, mas eu acordo cansado. Opa, tem algo acontecendo ali naquele sono, que aquele sono não está efetivo, não está bom. Então, vale avaliar a questão do sono, porque o sono é um dos fatores, sim, causadores de zumbido, é um dos fatores, sim, que tende a manter o zumbido em algumas causas, tá? Em algumas pessoas, tá? Piora do zumbido quando deita. Vale avaliar a questão circulatória, vale avaliar a questão muscular, tá? Vale verificar se é quando põe a cabeça no travesseiro, e aí pode ser um tampa-orelha, percebe mais o som dentro da cabeça, tá? Sugiro dar uma avaliada mais profunda. Um neurinoma no acústico causa zumbido? Sim, o neurinoma no acústico, sim. Dos sinais de um neurinoma no acústico é zumbido. O neurinoma é um tumor benigno que não é maligno, tá? Não é um câncer. Ele é um tumor benigno que costuma surgir ali ele surge no oitavo par craniano. Ele pode afetar mais a parte auditiva do oitavo par craniano, a parte coclear, ou ele pode afetar o nosso equilíbrio também. Então, algumas pessoas com neurinoma no acústico, eles têm o schwannoma, né, do acústico, eles têm também uma questão de tontura envolvida, e o zumbido é um dos sinais disso, tá? Não é a maior causa de zumbido, pelo contrário, graças a Deus, bastante incomum, tá? Mas é um dos causadores, sim. E aí você tinha perguntado se a retirada do neurinoma resolve a questão do zumbido. Não temos garantias, tá? Então, em muitas pessoas retirando o neurinoma se resolve tudo, em outras pessoas retirando o neurinoma não resolve a questão do zumbido. Então, isso nunca pode ser uma promessa, tá? É uma possibilidade para alguns casos, mas jamais uma promessa, tá? Não dá para eu te garantir que se você fizer a cirurgia, você terá uma melhora do zumbido, tá? Assim como não dá para garantir que terá uma melhora da audição, né? Dependendo de como está localizado, onde está localizado, o cirurgião consegue ter uma ideia de se vai ter um melhor resultado, se tem uma maior chance, né, de ter uma boa resposta ou não. Mas eu também volto a dizer, cirurgias, a gente não, né, tem riscos, né? E ninguém garante 100% jamais, e nem pode, principalmente nessa área de saúde, tá? Falta de dentes na parte inferior de baixo pode causar o zumbido? Sim, porque pode estar ligado a alterações aqui na nossa mordida, na musculatura e nas articulações. Então, sim, pode ter essa relação, tá? De piora do zumbido, ou causa de zumbido, tá? Como melhorar o sono? Bom, aí existem umas questões básicas que são a higiene do sono. A higiene do sono é algo que todos nós deveríamos fazer, e eu ouso dizer que a maioria de nós não faz, tá? Não da maneira como a gente deveria. E existem alterações do sono que, mesmo que você faça uma boa higiene do sono, você ainda vai ter prejuízo na qualidade do seu sono.
E aí você vai ter que tratar com outras formas, que vai depender do que é que está causando. Às vezes existem alguns aparelhos que aumentam aqui, né, abrem um pouco essa região onde passa o ar, e aí melhora a respiração, e aí melhora o sono. Às vezes usam um aparelhinho que é chamado de CPAP, que é para melhorar também a oxigenação, a respiração enquanto a gente dorme. Isso melhora a qualidade do sono, para os casos em que há indicação disso, tá? E aí precisa descobrir o que está acontecendo. Para isso, consultar um médico, tá? De preferência um médico que tenha conhecimento, seja um médico especialista em sono, que tenha conhecimento na questão do sono. É possível e bem provável que ele vá te pedir exames, tá? E aí, obviamente, para saber o que está acontecendo no seu sono, para daí definir qual a conduta. De qualquer forma, boa parte dos nossos pacientes, eles têm grandes dificuldades e grandes alterações relacionadas à higiene do sono. E aí, alguns cuidados que são básicos para a gente, que a gente tem que ter. Primeira coisa que eu digo para você, chegou o período da noite, vai reduzindo as luzes, tá? Você vai deixar uma luzinha só no ambiente, de preferência, eu reforço isso, uma luz amarela, que não deixa a luz branca no ambiente. A luz branca, ela tende a ativar muito a gente precisa que o corpo entenda que está anoitecendo, que a gente vai começar a descansar, que a gente vai reduzir a nossa agitação. Então, a luz amarela, um ambiente um pouco mais escurinho, para o cérebro, para o corpo entender que está anoitecendo e ativar o ciclo circadiano, que é o ciclo de sono e vigília, para avisar que a gente está entrando no período do sono, tá? Lembrem-se o seguinte, o nosso sono era regulado antigamente, lá no tempo da pedra, pelo sol. Então, anoitecia, a gente ia para a caverna, dormia e acordava quando o sol saía lá fora. Então, o sol, a luz, né, interfere muito no nosso relaxamento, na chegada do sono e nessa circuitaria de sono e vigília que tem que estar equilibrado, e que às vezes esses estímulos atrapalham esse processo dessa circuitaria que deveria estar organizada de sono e de estar acordado. Então, reduzir as luzes, poucas luzes, evitar estímulos que te agitem. Então, evitar atividade física antes de dormir, tá? Pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Não faça atividade física nesse período, porque provavelmente você vai agitar muito o corpo, muito a mente. Retirar a drama da gente, o celular da mão, o celular de perto da gente. 2 horas antes de dormir, pelo menos, que é o tempo do cérebro começar o processo de baixar a excitação que o celular causa. O celular tem uma luz que não é interessante para o sono. A gente tem no celular estímulos que são muito ativadores, liberadores de dopamina. Não é o horário certo para isso. Não é interessante que a gente tenha essa liberação química que o celular oferece também, tá? Então, largue o celular. Acredite, porque testei em mim mesma, faz uma diferença gigantesca. Jamais leve o celular para a cama. Tá? Então não deita lá assim, mas eu durmo enquanto, eu já ouvi isso de paciente, eu durmo ali assistindo um negócio no celular. Dorme, mas seu cérebro não. Então você vai dormir 8 horas essa noite? Não vai, porque o seu cérebro vai dormir 6, porque ele vai demorar 2 horas para entrar em processo de sono, e você já perdeu 2 horas até entrar nos processos todos do sono. Você não teve um sono reparador, porque você acabou consumindo esse tempo onde o cérebro já devia estar num outro estágio e o celular não deixou isso acontecer. De preferência, as telas em geral, tá? E cuidar com o que assiste à noite. Eu costumo sempre bater nessa tecla, muito cuidado com o que você assiste, porque aí às vezes você diz, não, nem pego no celular, mas eu assisto ali o noticiário, aí depois eu vou dormir. Noticiário, gente, provavelmente você vai dormir, você pode não ter consciência disso, mas a tua mente inconsciente tá cheia de conteúdo crítico, difícil, ruim, tá? Vocês me contem isso, que eu tenho certeza que vocês reparam nisso. Eu, das vezes, há muitos anos eu não assisto noticiário à noite, tá? É uma escolha que eu fiz, minha vida melhorou muito depois disso, devo dizer, tá? Vejo as notícias durante o dia, né? Confiro principalmente pelo computador, né, para eu poder ter uma noção, e evito assistir, que tem imagem, tem a fala, tem conteúdo, aí repete, aí vem mais imagem, aquilo ali consome a gente, toma a gente, né, negativamente. Então, cuidado com as telas em geral e cuidado com o que você consome. Então, vou botar um filme, mas é um filme de guerra.
você não vai dormir muito tranquilo também, tá? Entra no mesmo esquema, né? Ou alguma coisa que te agite muito, não é tão interessante assim, tá? Cuidar com a alimentação. A tua última refeição até 3 horas antes de dormir, tá? Para que o teu corpo possa fazer o processo de digestão adequado. Evite consumo excessivo de carboidrato à noite, evite o consumo de açúcar à noite, tá? E procure fazer refeições leves. Refeição muito pesada, eu vou comer proteína, mas eu vou comer um churrasco. Gente, vai pesar. As 3 horas que a gente tem ali para chegar no sono não vão ser suficientes para fazer essa digestão, tá? Então, cuidado, alimentos mais leves, menos carboidrato, menos açúcar e 3 horas antes de eu deitar. Não comer próximo ao deitar. Tô com uma fome e tal, vai lá, toma um iogurte, come uma fruta, alguma coisa leve, ok, para você não ir dormir com fome, caso tenha, mas nada de uma refeição, tá bom? E aí, manter o quarto escuro, tá? De preferência, nenhuma iluminação no quarto. Lembra da história do tempo da pedra, que a gente dormia, não tinha a luz das estrelas, dentro da caverna nem isso, tá? E acordava com a luz do sol entrando ali pela caverna. Então, a mesma coisa com a gente. Então, evita um quarto que tenha luz, ou deixar uma luminariazinha e tal, a não sei que você tem uma necessidade especial, pelo amor de Deus, cuidado com as exceções, tá? Então, pessoas que têm uma necessidade especial, têm dificuldade na hora de ir no banheiro e tal, muito cuidado, mas de preferência um quarto bem escuro, um ambiente onde a temperatura seja muito confortável. Muito calor, a gente não dorme bem, não dorme direito, vocês sabem disso, acorda suada, acorda melada, acorda no meio da noite. Quando tá frio, acorda com frio, acorda tremendo, o corpo meio de fora, então cuidado com calor e frio. A gente ter uma noite agradável, né, dentro do possível, no sentido de ter um quarto tranquilo, refrescado, confortável, lençóis limpos, a gente limpo. Aí vale o banho quentinho à noite, então um banho morninho, um banho mais quentinho de noite para relaxar a musculatura, para acalmar o nosso corpo, é interessante. No outro dia de manhã, manter sempre o mesmo horário para acordar. E eu sei que isso é complicado, principalmente em finais de semana, e aí ok eu flexibilizar, mas cuidar com flexibilizações do tipo, eu costumo acordar todos os dias às 7 da manhã, no final de semana eu acordo ao meio-dia, tá? Não é interessante isso para a gente poder regrar o sono. Então o ideal é que a gente acorde sempre no mesmo horário. Não quero acordar às 7 no final de semana, vou acordar às 7h30, vou acordar às 8, ok, uma flexibilização razoável, tá tudo bem. Mas cuidado para não estender muito, porque aí já bagunça todo o nosso esquema de sono, tá? E aí, acordei, eu vou abrir a janela e olhar para a rua. Não tô dizendo para você olhar direto para o sol para machucar a vista, tô dizendo para você olhar para a rua para você receber a luminosidade dos raios solares. Não tem sol, tá nublado, você vai receber a luminosidade dos raios solares numa intensidade mais fraca, mas você vai ficar com esse rosto para a rua, dar uma volta, se você mora na casa, ali ao redor do seu jardim, no seu pátio, por uns 5 minutinhos, toma sua água, né? Coloca o rosto na rua. Se tiver sol, 5 minutinhos é suficiente, se não tiver sol, pelo menos uns 10 minutinhos. É o tempo que você toma uma água, é o tempo que você vai escovando o dente ali, olhando pela janela, é o tempo que você vai fazendo qualquer outra coisa, enquanto você deixa o seu olho receber aquele estímulo que avisa, acordou, a luz da rua, ativa aquele nosso sistema de sono e vigília. E aí a vigília começa a acontecer. E aí a minha polêmica grande, que eu sempre sugiro, um banho frio de manhã, tá? Que libera muita dopamina, é muito interessante para nossa disposição, para a gente tocar o nosso dia. Eu sei que alguns locais não são tão favoráveis, eu moro em Brasília normalmente é um período, tem mais calor, agora tá um período mais fresquinho, mas é incomparável, eu sou gaúcha, é incomparável com o Rio Grande do Sul, o inverno do Rio Grande do Sul, então eu sei como é muito mais fácil tomar um banho gelado para mim aqui, do que seria no inverno gaúcho, né? Mas seria algo interessante, quem puder experimenta e depois me conta como é que ficou com um banho gelado pela manhã, tá? Que é uma liberação de dopamina muito interessante e que normalmente tende a nos manter bastante ativos e focados durante o dia também, tá? E acorda o corpo, tá? E aí a gente também pede para a pessoa esperar pelo menos umas 2 horas para tomar cafeína, tá? Então, se você costuma tomar café, espere um tempo, deixa o teu corpo acordar, tá? Para daí você dar a ingesta de cafeína do dia, tá? Outro detalhe que eu esqueci em relação à cafeína, por favor, não tomem café
depois das 2, 3 horas da tarde no máximo, tá? Você vai me dizer, eu tomo café de noite às 10 da noite e caio na cama e durmo. Sim, mas seu cérebro não dorme de novo, entra no mesmo esquema que acontece com relação ao celular, tá? Então, por favor, evite cafeína aí a partir das 2, 3 horas da noite. Muita coisa em relação ao sono, mas eu espero que alguns de vocês tenham anotado aí as questões que estão em dívida em relação à higiene do sono de vocês, para poder tentar acertar isso. Vão fazendo devagarinho, vão experimentando, e aí depois vocês me contem se mudou alguma coisa em relação ao sono, tá? E, consequentemente, uma melhora aí do zumbido. Ó, a Marina colocou, se eu dormir uma noite inteira, o zumbido melhora. Se dormir um pouco durante a tarde, ele piora intenso. Há uma explicação para isso? Sim, existem estudos mostrando que o zumbido, se a gente dormir de dia, tende a ter um impacto ruim no zumbido, e aí existem algumas hipóteses, algumas teorias, algumas pesquisas dizem que isso pode estar relacionado à questão muscular, tá? Que a gente supostamente faria aí umas contrações não interessantes enquanto a gente dorme. Isso pode estar relacionado à quantidade de sono que a gente tem durante o dia, e aí se recomenda nunca passar de 20 minutos, tá? Isso pode estar relacionado também à questão química do sono. Então, se eu entrar em algumas fases do sono durante esse período, essa sonequinha ou uma sonecona, eu acabo prejudicando algumas fases do sono que não deveriam acontecer de dia e que não acontecem da maneira que deveriam acontecer, né? Como de noite e de dia. E aí isso traz um prejuízo em relação ao zumbido. É uma queixa muito comum, tá? Hoje eu até tenho que responder um paciente que me fez essa pergunta aqui no WhatsApp. Ele me perguntou exatamente isso. Então, sim, é super comum, isso acontece mesmo, tá? Então, cuidado com relação à soneca do dia. E se você perceber que ela já não é boa para você, evite. Procure deixar esse sono para a noite, tá? Que, inclusive, pode ajudar a gente em relação ao sono noturno. Evitar a soneca de dia também, ou sono de dia também, tá? Então, outra pergunta que me fizeram, se a questão da tireoide pode estar envolvida no zumbido. E aqui então vem um outro causador de zumbido. A gente tem como causa do zumbido alterações hormonais. Não é incomum a gente receber no consultório pacientes que começaram com zumbido no período da menopausa. Muitas mulheres têm essa queixa, tá? Tireoide são hormônios tireoidianos, então qualquer alteração da tireoide, seja ela uma hipertireoidismo, um hipotireoidismo, podem ser causadores de zumbido, tá? Então, cuidado com a questão da tireoide, sempre deve ser observada. Tireoide é um hormônio. Em alguns casos aqui, por exemplo, em consultório, quando a gente vem com um paciente com depressão, por exemplo, a gente pede para avaliar a tireoide, porque a tireoide faz quadros depressivos, e aí não é uma terapia, não é uma medicação, né, uma química específica para depressão, mas sim um ajuste da tireoide. Então, sim, cuidado com os hormônios tireoidianos também. Se eles estiverem alterados, eles podem ter essa relação com o zumbido, podem ter uma relação com o humor, né, com uma depressão, por exemplo, e aí, consequentemente, piora do zumbido também. Então, a gente tem essa relação íntima e os hormônios em geral, tá? Então, período de menopausa, se a gente tiver oscilações hormonais, e aí vale conversar com o médico, tá? E fazer o tratamento adequado para cada caso, tá bom? Boa noite, Marcos. O zumbido que adquiri modula muito durante o dia, reduz com o uso de relaxante muscular, modula também com apertamento dos dentes. Ainda não fiz tratamento, por onde devo começar? Antes de começar qualquer negócio, você vai começar passando por um otoneurologista, tá? Um otorrinolaringologista, otoneurologista, porque ele vai te pedir exames, vai ver se vai estudar suas causas. Você tem características de um zumbido somatosensorial. Se é só a questão muscular, é isso a gente precisa avaliar antes. Então, passar pelo otorrino é muito importante, vai verificar se tem cera. Uma das perguntas que fizeram é se o excesso de cera pode causar zumbido. Sim, isso pode acontecer quando o ouvido está tampado de cera, né? A gente tem menos entrada do som de fora, percebe mais o som de dentro. Então, pode perceber zumbido. Vai fazer uma avaliação audiológica, ver se tem alguma participação da via auditiva. E aí sim, com certeza, procurar um profissional, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, provavelmente, para poder fazer essa avaliação.
e talvez até o tratamento em relação à questão muscular, tá? É possível que te encaminhe também para um dentista para avaliar se tem alguma alteração aí estrutural também. Então, eu acredito, que eu te recomendo, inicia por um otorrinolaringologista, de preferência um otoneurologista, que é a pessoa que entende de ouvido, e aí vai fazer todas as avaliações dele, e aí passar para a segunda etapa, que é verificar essa questão muscular, que você tem características que me fazem pensar, sim, de um componente muscular bem presente, tá? Se não tem problema com sono, como pode estar associado a outras questões metabólicas ou mesmo perda auditiva? Sim, nós estamos falando de várias possibilidades, não quer dizer que todo mundo tenha todas ou que todo mundo vai ter as mesmas, tá? Tanto é que os tratamentos para zumbido, eles são baseados nas possíveis causas identificáveis, ou se a gente não tem uma coisa tratável, uma causa tratável, a gente trata o zumbido, tem como tratar essa via central, tá? Mas não necessariamente está ligado a sono, tá? Coloquei aqui o sono porque é uma questão bastante comum, muito frequente, mas talvez você não tenha uma alteração de sono, você durma muito bem, o zumbido não interfere em nada disso, mas tem outras causas que precisam ser observadas e tratadas, e aí sim, pode ser a questão auditiva, pode ser questão metabólica. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente sabe da relação glicose e orelha, a orelha é extremamente sensível ao açúcar, então pessoas que têm alteração na glicemia, não necessariamente diabetes já, mas uma alteração na glicemia, uma tendência a ter a glicemia ali muito limítrofe, muito alta, já podem ter uma interferência da questão do açúcar no sangue, da glicose no zumbido. A gente sabe que a orelha é super sensível também ao aumento da gordura no sangue, do colesterol, porque aumenta a espessura do sangue e aí diminui a irrigação aqui na orelha. Então tem que avaliar isso também. Triglicérides. No exame metabólico, avaliar algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina D, a vitamina B12, que também tem interferência. B12 trabalha com o cérebro, a D é um outro hormônio, elas têm interferência no humor também, o que também pode gerar aí mais um círculo em relação ao zumbido e diretamente no zumbido em alguns casos, tá? Então é uma outra questão que é super necessária de ser avaliada e que pode também ser uma causa de zumbido, a questão metabólica. A Marina colocou aqui, uma alimentação sem glúten, lactose, açúcar e cafeína pode ajudar no zumbido? De quem tem problema com essas questões, sim. De quem não tem problema com essas questões, ou seja, não é isso que está gerando o zumbido, não, tá? Então, precisa avaliar se você tem aí alguma intolerância ao açúcar, se você é sensível à cafeína, ao café. A gente sabe que o café em si não é o vilão, a grande questão é quem tem a sensibilidade para a cafeína e quem toma muito, né? Mas aí a gente vai ter uma complicação maior até do que zumbido, porque café aumenta a ansiedade, aumenta a agitação, vai prejudicar o sono. Então, quem bebe muito já tem ali um complicador até por outros fatores. Mas o café em si, eu tomo meu cafezinho, de manhã eu tomo um cafezinho e tal. A princípio, se eu não tiver uma sensibilidade especial, não seria problema, por exemplo. Se eu não tiver alteração da glicemia, não tem problema não. Glúten, se eu não tiver uma intolerância, se eu não tiver um processo inflamatório, provavelmente também não vai ter problema. E a lactose, a mesma coisa que o glúten, tá? Se eu não tiver uma intolerância, se eu não tiver numa situação de uma inflamação do corpo em geral, a gente não teria por que cortar, tá? Hoje a gente sabe que o glúten e a lactose não são tão interessantes assim para o corpo, para o cérebro, mas a princípio fazer um corte radical sem uma necessidade, talvez não seja tão legal, porque a gente já tá sofrendo, já vai ter que mudar um monte de coisa na vida, ainda vai tirar as coisas que te dão prazer, que você consumindo com equilíbrio talvez não fosse uma questão. Então eu pensaria um pouco mais, avaliaria com um pouco mais de cuidado antes de tirar tudo isso da tua vida e talvez não ter essa necessidade e você, enfim, passar ainda por mais sensação de prejuízo. É como se o zumbido te desse ainda mais desconforto, mais incômodo, porque afinal ele tirou todos os prazeres da sua vida. Isso não é muito interessante, tá? Tenho muita dor no Márcia, tenho muita dor no pescoço e junto com vem o zumbido que sopra a cabeça. Será que é muscular? Pode ser muscular, pode ser enxaquecoso, então vale a pena avaliar, pode ser ter uma relação muscular, com certeza eu avaliaria, tá? Gordura no fígado causa zumbido, você vai ter uma alteração metabólica e sim,
tá? Pode estar envolvida no zumbido. A gente sabe de um eixo intestino-cérebro e que passa pela orelha. Então, a gente sabe que alterações do intestino, tá? Disbioses, alterações, eu tenho pacientes com alterações no estômago que mexem com o zumbido. E a gente sabe que sim, esses são órgãos que hoje, quando a gente vai estudar dentro da saúde mental, dentro da neurologia, são órgãos que são vistos até como talvez mais importantes do que o cérebro, não sei se a gente poderia dizer dessa forma, mas assim, muito relevantes, inclusive muito avaliados até para a saúde cerebral. Então, intestino, estômago, fígado, pâncreas, são órgãos que a gente precisa ficar de olho sim e que podem ter uma interferência aí na percepção do zumbido também. Aqui estão falando de muitos zumbidos com características musculares, né? Que o Marcelo quando aperta os dentes, pelo que eu entendi, um dente contra o outro. Colocou que apareceu aqui alça vascular. A gente não tem nenhuma comprovação da alça vascular ser um causador de zumbido, tá? Eu já peguei pacientes aqui que encontraram alça vascular no exame de imagem. A alça vascular é uma alteraçãozinha estrutural, tá? Lá dentro da orelha. E isso não é uma coisa que você adquiriu, provavelmente você nasceu com ela, e a gente entende isso, pelo menos até o presente momento, e na maioria dos pacientes, como um achado secundário. Ou seja, você foi avaliar uma coisa e acabou encontrando isso que já existia lá, que já estava lá, e que talvez, possivelmente, não tenha relação aí com o zumbido, tá? Então, a gente avalia a alça vascular com muito critério, porque até o momento a gente não tem essa relação. Já peguei paciente com alça vascular de um lado e o zumbido era do outro. Nenhuma relação com a alça vascular. Tá? Zumbido pode causar dor de cabeça de forma alguma, tá? Ele pode vir junto com a dor de cabeça. Ambos, tanto dor quanto zumbido, são sintomas. Então, tem algo acontecendo que está gerando dor de cabeça e que está gerando zumbido. Então, vale investigar o que pode ser, tá? Mas ele não vai causar dor de cabeça, ele não vai causar alteração nenhuma, tá? Não se incomodar bastante, tá? Vamos ver, o excesso de cera a gente falou, hérnia na cervical pode gerar zumbido, como se certificar, precisa avaliar, eu recomendo você passar por um médico para avaliar um ortopedista, avaliar esta hérnia e aí passar por um fisioterapeuta, de preferência alguém com conhecimento e experiência em zumbido, para poder avaliar se essa hérnia cervical pode estar relacionada à percepção do zumbido, tá? Malformação de orelha pode causar zumbido, não tenho perda de audição. Aí entra mais ou menos como a alça vascular, às vezes é uma alteração da estrutura que sempre existiu lá, que sempre esteve lá, e que não causando uma perda de audição, é possível que não tenha um envolvimento no zumbido, tá? Então, as questões estruturais, algumas podem gerar zumbido, outras não. Então, precisa avaliar o que é que está acontecendo, tá? Sem a perda de audição, me faz questionar. Teria que realmente avaliar o caso para saber se teria algum envolvimento ou não. Alguma área da odontologia que pode avaliar causas de zumbido? Sim, uma área que avalia a parte do distúrbio temporomandibular são os profissionais especialistas nisso. Então, são os dentista especialista em distúrbio temporomandibular, tá? Em articulação temporomandibular. Então, esses seriam os profissionais que avaliariam essa parte da questão da articulação temporomandibular e dessa região, se ela está envolvida ou não no zumbido, tá? Zumbido após uma convulsão, a gente pode ter aí um fator central envolvido, então isso também pode acontecer, tá? Pessoal, vocês têm mais perguntas? Senão eu vou encerrar por aqui. Eu acho que de todas, assim, as causas mais comuns, a gente tem N causas, né? A gente tem questões neurológicas que eu nem me sinto com competência para discursar a respeito de todas as possíveis questões neurológicas, né? E a gente precisa de um neurologista para entrar nesses detalhes. Elas não são a causa mais frequente de zumbido, assim, no consultório que a gente vê, são essas causas, assim, que a gente conversou agora, tá? São as coisas que são mais comuns e mais frequentes na nossa rotina. A Silvana disse que cortou radicalmente o açúcar, quando voltou a comer o zumbido aumentou muito. Olha aí, ó. Então, você tem uma sensibilidade ao açúcar. Então, para você, o corte do açúcar é algo bastante interessante,
tá? Então, tem essa relação. Aliás, é uma das coisas que a gente mais falou no segundo semestre do ano passado, assim, eu vi muita publicação, muita conversa no congresso que a gente teve no Internacional de Zumbido, lá no Quirguistão, em setembro do ano passado. Inclusive, foi um médico brasileiro que apresentou dados a respeito dos pacientes dele com relação à questão da glicemia. Então, uma das coisas que a gente sabe, conhece, tem essa relação muito forte, muito íntima da glicemia, da glicose, do açúcar no sangue com o zumbido. Então, estejam atentos. Se você tem zumbido e a sua glicemia é alta, volto a dizer, como eu falei lá no início, não necessariamente você precisa ter diabetes para que a glicose esteja interferindo no zumbido. Se você já tem uma alteração no metabolismo da glicose, ela pode ser um causador de zumbido, tá? Então, assim, eu tenho lá uma intolerância à glicose, eu tenho uma sensibilidade à glicose. Cuidado, pode ser que sim esteja envolvido aí na percepção do zumbido, tá? Mônica, zumbido e síndrome de Meniere, poderia comentar? O zumbido é bastante frequente, muito comum, é um dos fatores, inclusive, que entra no diagnóstico da síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere é uma alteração lá no labirinto e é uma alteração que cursa, que na maioria das vezes, com crises de tontura muito fortes, alteração da audição, uma flutuação da audição e zumbido, tá? Ela é tida como uma hidropsia endolinfática, um aumento do líquido, da pressão do líquido lá dentro do labirinto, e ele pode gerar crises bastante fortes, bastante intensas, onde a gente tem muita tontura, que pode cursar com náusea, vômito e uma diminuição, uma flutuação da audição e zumbido. A Meniere é uma condição que a gente tem como manejar, até hoje a gente não tem nada aqui, nem assim, uma estrutura onde a gente diga cura da Meniere, ou seja, nunca mais eu sinto nada, mas eu tenho como manejar, como tratar. Existem algumas medicações para alguns casos, existe a reabilitação labiríntica e existe o tratamento para o próprio zumbido, que é decorrente, que é resultado dessa alteração, dessa hidropsia lá dentro do labirinto. Tá? Então, tem como tratar tanto a questão da tontura, quanto a questão das crises e tentar manejar. Existem graus e graus de Meniere, alguns mais intensos, outros menos intensos, uns que são mais refratários, têm mais dificuldade de responder para determinados tratamentos, outros têm mais facilidade. Então, cada caso segue sendo um caso, apesar de ser o mesmo diagnóstico, vamos dizer assim, às vezes o andar da coisa é diferente de paciente para paciente, tá? Normalmente o zumbido, ele vem como um sinal de que a crise vai aparecer, ou ele fica depois da crise mais forte, tá? Que é o tempo do labirinto se reestruturar, lá os órgãos lá dentro se reestruturarem. A tendência é que ele volte a diminuir, não quer dizer sumir, em períodos de não crise, tá? Mas quando eu vou ter uma crise, ou quando eu estou tendo uma crise, ou logo após uma crise, é bem provável que existe um aumento do zumbido, porque ele avisa que as coisas lá dentro do labirinto não estão legal. Então, ele é o sinalizador que vai avisar que o labirinto não está interessante, tá? Então, eu sugiro você conversar, se você tem esse diagnóstico, fazer uso das medicações que o médico te prescrever, se houver essa indicação. A reabilitação labiríntica é sempre uma opção interessante, converse com seu médico se há essa indicação para você. A Dani colocou aqui, ó, reabilitação vestibular, reabilitação labiríntica são a mesma coisa, concordo com você, né? Pode ajudar muito, então converse com o seu médico para ver qual é o encaminhamento, a direção adequada para você em relação ao tratamento aí da doença ou da síndrome de Meniere, tá? Osteopata trata zumbido se ele tiver uma formação específica, um fisioterapeuta que tiver feito uma formação, né, uma prática específica para zumbido, sim, pode ser que ele trate zumbido, tá? Mas é um profissional, para tratar zumbido, nesse caso, tem que ter um conhecimento específico, tá? Que nem na fonoaudiologia, eu não vou em qualquer fonoaudiólogo, eu vou num fonoaudiólogo que tenha conhecimento e prática com zumbido,
Por quê? Porque eu posso pegar uma pessoa que tem especialidade na fala, eu tenho uma pessoa que tem especialidade em disfagia, em problema de deglutição, eu posso até pegar um profissional que é especialista em ouvido, mas na parte de exames, não necessariamente no tratamento da tontura, do zumbido. E a mesma coisa acontece com a fisioterapia. Então, vai ter fisioterapeutas que vão ter uma especialidade mais específica para determinadas de transtornos, dificuldades, e aqueles que fizeram, então, uma formação mais específica para zumbido, tá? E aí eu sugiro você ir em um profissional que tenha conhecimento e prática, tá? Pílula anticoncepcional oral pode contribuir para o zumbido, tudo que é hormônio, né? Tem que ver se está tudo regulado, se está ok, porque a questão hormonal em geral, e aí a pílula pode ser um fator que sim, pode sim estar envolvido com zumbido, tá? E pode ser que não tenha nada a ver com ela. Então, vale investigar e conversar com o médico que está te acompanhando, tá? O médico que trata é neurologista, que trata zumbido? Depende, olha, inicialmente a gente sempre pede para passar por um médico otorrinolaringologista, de preferência otoneurologista, tá? Que é o médico que é especialista em ouvido. E aí, a partir daí, pode ser que ele te encaminhe para um neurologista para avaliar algumas questões, pode ser que ele te encaminhe para um endocrinologista para avaliar as questões metabólicas que podem estar relacionadas ao zumbido, pode ser que ele te encaminhe para um fonoaudiólogo para fazer um tratamento para zumbido, pode ser que ele te encaminhe para um dentista para fazer uma avaliação, um tratamento, um fisioterapeuta e assim vai, tá? Então, o neurologista pode ser um dos profissionais. A gente inicia o processo, tô com zumbido, o que eu faço? Vou num otorrinolaringologista, de preferência otoneurologista. O Alice Esteves, tratamento com canabidiol melhora esses sintomas? Na literatura não temos resultados positivos até o presente momento que nos façam indicar o uso do canabidiol relacionado ao zumbido, tá? Ele tem outras aplicações que para muitas pessoas traz um resultado muito bacana, dor, enfim, insônia para algumas pessoas, não para todo mundo também, na minha experiência, mas para zumbido, de todo mundo que já chegou para mim, que fez uso, nunca tive uma resposta positiva, e a literatura também não mostrou até o momento nada de significativo em relação ao uso do canabidiol como um possível potencial tratamento aí para zumbido, tá? Pronto, acho que as que estavam aqui na caixinha eu já respondi. Deixa eu ver se tem mais alguma. Pressão alta pode dar zumbido? Sim, o zumbido pode ficar forte para avisar que a pressão tá alta, tá? Então, sim, isso pode acontecer. Então, cuidado aí, se tem pressão alta, vale a pena avaliar e manter essa pressão, até por uma questão de saúde em geral, muito bem acompanhada e nos parâmetros aí normais, tá? E às vezes um pico de zumbido pode ser um sinalizador de que a pressão tá dando um pico ali também. Então, fica de olho, tá? Vale sempre avaliar, se você tem questão com a pressão. Fator hereditário pode ser causa de zumbido, tem vários casos de surdez na família. Qualquer alteração auditiva, e aí entram as hereditárias, as genéticas, sim, podem ter relação, tá? Então, qualquer alteração na via auditiva, nos órgãos auditivos ali que possam interferir na sua audição, sim, isso pode ser um gerador, um causador de zumbido, sim, tá? Seja ela genética, hereditária ou não. Problema de coração pode causar zumbido, sim, tá? Alguns problemas de coração podem causar zumbido, inclusive zumbido pulsátil, então vale a pena conversar com um profissional e avaliar, tá? Às vezes até a medicação que a gente toma para o coração, às vezes pode interferir, às vezes o problema de coração ele vem junto com alteração, por exemplo, do colesterol, então, que é outra coisa que acaba gerando zumbido, então vale a pena avaliar se você tem uma alteração cardiológica, conversar com um médico, se essa alteração pode estar sendo um gerador de zumbido, um causador de zumbido, né? Ou se até os outros fatores que estão ali envolvidos, potencialmente envolvidos nessa alteração do coração também podem ser, tá?
Estão pedindo para eu fazer um grupo no WhatsApp. Pessoal, você sabe por que eu não faço um grupo no WhatsApp? Porque eu não consigo acompanhar. E aí eu não quero também deixar um grupo correndo solto, sem orientação. Porque a minha proposta, que é a proposta do meu Instagram, que é a minha proposta na hora que eu faço live, é levar a esperança, é mostrar para vocês que tem saída. E não a gente remoer, a gente revirar, a gente... né? Eu entendo que está sofrendo, eu entendo que muitas vezes a gente quer que alguém escute o nosso sofrimento, mas às vezes, quando os outros vão ler, talvez vocês já tenham passado por isso, eu escuto isso aqui todos os dias no consultório e me rasga a alma. Que, né, que a pessoa foi olhar na internet e tal e se apavorou, porque os comentários são muito sofridos e dá uma sensação de que não tem alternativa, de que não tem saída, de que não tem esperança. Então a pessoa aumenta um problema dela, porque acaba lendo isso. Então imagina emocionalmente a descarga neuroquímica que você dá no seu corpo, na hora que você entende que não tem saída, que não tem solução, que você vai ter que viver com isso, que não sei o que lá. Então isso é um cuidado que eu tenho para não deixar nas minhas redes, no Instagram, não deixar no YouTube, e também não gostaria que tivesse no WhatsApp. E é uma coisa que a gente não controla, e até eu entendo, porque o outro está sofrendo e foi lá querer desabafar, né? E a gente nessa hora às vezes nem pensa no impacto que o outro pode ter com o nosso comentário. E aí, como eu não vou conseguir controlar e contornar isso, eu nunca montei um grupo de WhatsApp, sabe? Mas enfim, eu tenho aqui as lives, que é algo que é um pouco mais... eu acho que a gente tem um contato mais direto também, mas também a gente consegue filtrar um pouco melhor e conduzir, falar, eu posso responder para vocês, então é uma forma mais fácil. Se a gente descobrir uma outra forma onde a gente consiga oferecer para vocês um conteúdo sem risco, eu vou usar o termo risco, tá? Porque eu acho que isso é arriscado para a saúde de vocês, é arriscado para a cabeça de vocês, algumas leituras, algumas vivências, alguns comentários, e a gente não sabe do outro, a gente não sabe até onde ele foi, o que ele fez, o que ele teve acesso, então é difícil a gente entender que aquilo ali não tem solução, se a gente nem sabe o que é que o outro tentou. Então, eu acho um pouco perigoso, sabe? Então, é o meu cuidado. Então... enfim, mas a gente pode pensar, tá? Se surgir alguma outra opção, alguma outra coisa que facilite isso, se vocês tiverem alguma ideia. Eu não sei se vocês já passaram por situações que nem essa que eu tô falando, é da minha prática diária aqui no consultório ouvir esse tipo de comentário, então é um cuidado que eu tenho. Então, me contem depois se vocês passaram por isso e se de alguma forma isso impactou de uma maneira não tão positiva em relação ao zumbido de vocês, tá? Na próxima terça-feira eu vou participar de uma live que eu fui convidada para participar, que é uma live que é oferecida pela doutora Karina Bezerra, fisioterapeuta, junto com a professora Ana Luísa, tá? E a gente vai conversar aí sobre alguns assuntos relacionados ao zumbido. Então, terça-noite, às 21 horas, aqui pelo Zumbido IH, eu vou estar aqui de volta junto com as meninas. Eu acho que vai ter, é muito interessante, são pessoas extremamente inteligentes, estudiosas na questão do zumbido. Eu acho que vocês podem se beneficiar se vocês quiserem assistir, tá? A gente vai estar junto aí mais um pouco na próxima semana, na terça-feira, às 21 horas. Eu coloco a divulgação aqui para vocês também poderem acompanhar, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês. Se eu já tive alguma experiência de remissão do zumbido com medicina chinesa, acupuntura e ervas, nunca, tá? Nunca tive. Eu sou acupunturista, mas com uso exclusivo da acupuntura, eu não tive, eu acredito que tenha, tá? A gente sabe que os impactos, porque normalmente quando o paciente chega para mim, ele chega com uma complexidade de fatores, ele não vem mais direcionado exclusivamente com uma questão. Então, talvez por isso eu não tenha tido essa experiência, eu não uso uma técnica exclusiva, então eu não uso exclusivamente a acupuntura, eu associo a acupuntura com outras estratégias, então eu não posso te dizer. E eu não uso ervas, então eu não tenho a formação na medicina chinesa com uso de ervas. Então, isso eu realmente não posso te falar, porque eu acho que a minha experiência é limitada nesse campo para dizer sim ou não, resolve ou não, tá? Então, o que eu recebo são pacientes que fizeram acupuntura, uso de ervas eu nunca recebi, e os meus pacientes que aí eu faço um casamento dos tratamentos aí que eu vou vendo que para aquela pessoa tem alguma relação, tá? Então, obrigada de novo, eu te espero terça-feira. Eu espero vocês, então, quem sabe a gente se encontra na terça-feira. Obrigada, Maria Eunice, querida, carinhosa, obrigada. Vocês que são maravilhosos, agradeço muitíssimo vocês estarem comigo aqui mais uma vez. E
Enfim, o que precisarem, a gente está aqui. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem. Eu acho que eu vou abrir uma caixinha de dúvidas que de repente a gente leva também para a live, se der, para a gente pensar. Eu não sei se a gente vai poder tirar dúvidas, né? É uma live que não é conduzida por mim, mas pelo menos a gente pensar em coisas para colocar, para falar na live, que possam responder as perguntas de vocês. Pode deixar que eu dou um jeitinho, eu vou tentar dentro do possível. Eu abro aí uma caixinha de perguntas, se tiver mais perguntas, se tiver mais dúvidas que vão surgindo, que vão aparecendo, aí vocês coloquem, que a gente vai tentando botar ali na conversa, na jogada ali da conversa, tá bom? Um beijo gigante para vocês, tudo de bom e até muito breve. Beijo!